Você pode agradecer ao Senhor. Existe uma presença tão doce nesse lugar, nessa tarde. Onde você está? Oh, nós bendizemos o teu nome, Pai. Apenas exalte o nome de Jesus nesse lugar. Oh, aquele que se assenta no trono. Aquele que se assenta no trono. Em glória, nós te aclamamos, Jesus. Mantenha os seus olhos somente nele nessa tarde. Somente nele nessa tarde. Nós te aclamamos, Jesus. Aqui desde as 2h10 mais ou menos, né? Nós tivemos uma dificuldade de chegar aqui por causa do trânsito, mas como eu disse ontem, a gente, sinceramente, no que diz respeito ao louvor, nem precisava vir até aqui, porque o Senhor tem feito algo tão tremendo através da adoração desses jovens aqui. Então eu vou cantar apenas uma canção. A gente vai fazer Abba em dó. Eu vou entrar logo direto na palavra, mas mais do que importante, o Senhor tem algo a ministrar ao nosso coração nessa tarde, amém? E a coisa mais importante, na verdade, é nós estarmos disponíveis àquilo que Ele está fazendo nesse lugar. É nós estarmos sensíveis à voz do Senhor, ao comando do Senhor, aquilo que Ele está movendo nos nossos corações. Enquanto nós estamos aqui, nós nos reunimos, você sabia que existe uma atividade invisível do Espírito? Existe uma atividade espiritual invisível. E se nós agimos e nos basearmos naquilo que nós vemos, nós possivelmente, provavelmente, perdemos aquilo que espiritualmente o Senhor quer fazer em nós. E eu posso te dizer que a obra número 1 que o Senhor quer fazer em você, em mim, é a obra da verdade. Quantos entendem o que eu estou falando? A obra da verdade é de comunicar verdades ao nosso coração, arrancar as mentiras e colocar verdades. E eu creio que uma das verdades principais que nós perdemos e muitas vezes precisamos recuperar é a verdade de que Deus é Pai. E a verdade de que Ele é um bom Pai. Quantos estão comigo? De que Ele é um bom Pai. Então nessa tarde, vamos cantar essa canção juntos. A palavra diz que o espírito de adoção, o Espírito testifica no nosso espírito, e esse espírito de adoção clama, Abba, Pai. E a palavra Abba é um termo carinhoso, então não é apenas pai, father, mas é um pai, daddy, é um papai. E sabe que você tem o direito de chamá-lo, e não só de chamá-lo de tal, mas de ter um relacionamento como tal. Amém? Então, Pai, nós nos achegamos
nós nos achegamos, simplesmente como filhos, nós nos achegamos. Nós nos achegamos diante do nosso Pai, diante de Ti, Pai, diante de Ti, Pai, Pai amoroso. Secaramos, és mais real que o chão que eu piso, Abba. Diga isso. És mais real que o ar em meus pulmões, se faz real nessa tarde. És mais real que o chão que eu piso. Oh, és mais real, és mais real que o ar em meus pulmões.
te agradeço por nessa tarde o Senhor nos atrair a Ti. Obrigada por nos atrair a Ti. Eu quero que você tire os seus olhos agora de nós, da banda. Coloque os seus olhos no Pai. Vou pedir para vocês tocarem atrás, bem suavezinho. E nós vamos simplesmente nos achegar próximos do coração do Pai nessa tarde. Pai, eu te agradeço pelo seu coração revelado sobre os teus filhos, Senhor. Eu te agradeço porque você pagou um alto preço para resgatar a nossa filiação. Porque você fez de tudo para resgatar a nossa dignidade diante de você. E nada pode nos separar do teu amor, Senhor. Nada pode nos separar do seu amor. Oh, Senhor, obrigada, porque nada pode nos separar do teu amor. Nada pode nos separar do teu amor. Nada, nada, nada. Eu sinto o Senhor dizendo: os dias de orfandade estão contados. Os dias de orfandade estão contados. Os dias de abandono e dor. Os dias de solidão. Oh, Senhor. Obrigada pelo teu toque sobre nós nessa tarde, Pai. Pelo Senhor trabalhando algo profundo no coração. Será que onde você está, se esse é o desejo do seu coração, apenas fale com Ele nas suas palavras: Senhor, eu te dou permissão para você mexer coisas profundas do meu coração. Nessa tarde, eu te dou permissão para você apontar coisas em mim e remexer coisas em mim. Se esse é o seu desejo, nessa tarde, faça essa oração nas palavras que você quiser, mas é importante nós darmos permissão para o Senhor. Muitas vezes nós estamos pedindo que Ele faça em nós obras que na verdade nós não estamos dando permissão. Com os nossos lábios nós falamos que queremos, mas quando o Senhor tenta um acesso mais profundo, porque aquilo é delicado, porque aquilo é sensível, nós trancafiamos o nosso coração. Mas eu posso te garantir que o amor do Pai, o amor de Deus, é o lugar mais seguro que você pode algum dia estar. Não é um amor que acusa, não é um amor que machuca quando te encontra vulnerável, não é um amor que reprime, não é um amor que aponta erros. A palavra do Senhor diz que o amor não mantém um registro de erros. Em 1 Coríntios 13, quando descreve o amor, está descrevendo o próprio Deus, porque Deus é amor. E a palavra diz que o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor tudo espera, ele tudo sofre, ele tudo crê, ele não se alegra com a injustiça, ele se alegra com a verdade. E o Senhor, ele não se alegra com a injustiça da sua vida. A verdade é que nós vivemos num mundo em que injustiças acontecem, lares quebrados, decepções, divórcios, abandono, abuso. Eu não sei qual a sua história chegando até aqui. Eu sei que a minha história não foi diferente da história de todos nós, de passar por dores e traumas. Mas eu posso dizer que o Senhor, ele não se alegra com a injustiça que sobrevém às nossas vidas e às nossas histórias. Faz sentido o que eu estou dizendo? Ele não se alegra com a injustiça, mas ele se alegra com a verdade. Então, todas as áreas que existe injustiça na sua história, um lar partido, uma experiência de abandono, um trauma, uma perda,
Todas essas áreas são áreas de injustiça. Por que injustiça? Porque é injusto. Nós viemos a esse mundo e nós precisamos e demandamos amor. E quando nós não recebemos, isso é como se houvesse um lugar de injustiça. Eu quero falar um pouquinho mais sobre isso nessa tarde, mas eu vou falar para você ficar à vontade, onde você está. Eu vou compartilhar um pouquinho algumas coisas do que o Senhor tem colocado no meu coração. E eu sempre gosto muito de falar a respeito de identidade e paternidade e o amor de Deus, porque isso, primeiro, eu acho que é algo que transforma completamente as nossas vidas. A natureza de Deus é amor. Sim, nós conhecemos muitos atributos de Deus, nós sabemos muitas coisas a respeito dele, mas a palavra diz que Deus é um Deus de verdade, Deus é um Deus de justiça, Deus é um Deus poderoso, mas a palavra diz que Deus, Ele é amor. Deus, Ele não tem amor, Ele é amor. Nós somos amados pelo próprio amor. E se você for me perguntar, eu vou dizer para você que eu não acho que nós temos uma noção completa ou sadia do amor. Quantos concordam? Quantos entendem o que eu estou falando? Porque a experiência que nós temos com o amor é variada. Entende? Muitas vezes uma criança cresce numa família em que o pai bate na mãe e o pai diz que ama a mãe. Ou um pai negligencia os seus filhos, ou uma mãe negligencia os seus filhos e diz que ama o filho. Quantos entendem o que eu estou falando? E o que você entende por amor, na verdade, é algo distorcido. A palavra diz que no início, no Gênesis, o homem caminhava com Deus. Ele tinha um relacionamento one-on-one com Deus. Ele caminhava e andava e conversava. Quantos entendem que esse foi o plano original de Deus para o homem? Esse foi o plano original. Se era assim no início, é porque esse era o primeiro plano de Deus. Que o homem caminhasse com Ele. Que o homem conversasse e houvesse uma troca. Uma troca de amor. Porque Deus é amor. A palavra também nos diz que o Senhor, a Trindade, nos criou à imagem e semelhança de Deus. E se Deus, Ele é amor, eu posso afirmar que nós fomos criados à semelhança do amor. Porque se Deus é amor e nós fomos criados à semelhança dEle, o nosso DNA, a nossa natureza é amor. Os estudos biológicos falam que o corpo, ele me corrigem se eu estiver errada, 90% água, right? Ok, não falei nada errado. Eu lembro que eu aprendi isso na escola, muito tempo atrás. Eu fico pensando, é como se a matéria-prima do corpo fosse água, entende? 90% água, uau. E essa é a matéria-prima do seu corpo. É claro que a palavra também diz que nós fomos feitos do pó da terra. Então podemos dizer que nós somos um barro, uma mistura de terra com água. Mas essa é a matéria-prima do nosso corpo. Quantos entendem? Qual é a matéria-prima da sua alma? Qual é a matéria-prima do seu espírito? Qual é a matéria-prima da sua mente, do seu homem interior? Quantos sabiam que você tem um homem interior? Você não é só carne e osso. Isso é apenas o templo do Espírito, isso é aquilo que te transporta e você tem experiências naturais num mundo natural, porque você foi criado para esse mundo natural. Mas você também é um ser espiritual. E a matéria-prima do seu homem interior é o que, gente? É o próprio Espírito de Deus. Porque quando Deus cria Adão e Eva, a palavra diz que Ele cria o corpo com barro. E depois o que Ele faz?
ele sopra para dentro pela boca de Adão. Então, o que encheu Adão foi aquilo que saiu do próprio Deus. Quantos compreendem? Um fôlego sai de dentro. Então, aquilo que saiu de dentro de Deus nos encheu. Então, nós somos feitos à imagem dele. E se ele é amor e ele nos fez para ele, tudo a respeito da nossa natureza vai girar em torno do amor. É uma grande ilusão pensar que um ser humano pode operar plenamente nas suas funções sem o amor. É como se você quisesse que um carro operasse sem gasolina. É como você querer fazer um suco de melancia sem usar uma melancia. Não tem como. Porque você foi feito do amor e para o amor. E você foi colocado num mundo. E eu quero te explicar aonde na história nós estamos. Porque é preciso entender que no jardim nós tínhamos plena comunhão com Deus. Mas algo aconteceu e nós precisamos entender em que fase, em que geração, em que era nós estamos com Deus. Lá no início o homem caminhava com Deus. No futuro nós sabemos que o desejo de Deus é estar com o homem. Right? Você sabe que Jesus quer voltar para a terra, right? E Ele quer caminhar entre nós. E Ele quer que nós vivamos na Nova Jerusalém Celestial para sempre com Ele. Apocalipse diz que ninguém vai dizer, ali está o Senhor, porque todos verão o Senhor como o sol. Da onde você está, você vê o Senhor. Essa é a promessa de Apocalipse. O desejo de Deus é estar entre os homens. Ou seja, em Gênesis, Deus estava com o homem. Em Apocalipse, existe uma promessa de que Deus vai estar novamente com o homem. Mas aonde é que nós nos encontramos no meio disso? Porque eu não sei você, mas eu nasci para o meu Criador. Eu nasci para o meu Pai. Existe algo em mim que jamais vai ser satisfeito. Existe algo em mim que jamais vai sossegar enquanto eu não viver diante do meu Criador e o meu Pai. Porque eu fui feito do DNA dele. E se eu não olho para ele, eu quando olho para mim, vejo algo distorcido. Mas se eu olho para ele, contemplo, entendo e conheço a natureza dele, o coração dele, quando eu olho para mim, tudo faz sentido. Eu costumo usar uma analogia meio estranha, mas vocês vão entender. Vamos dizer que não existissem e vivêssemos num mundo em que a mão não existe mão, ok? Finge que não existe mão. Nós temos apenas braço, acaba aqui, ninguém nunca viu uma mão. E talvez aparecesse no meio de um mundo sem mão, uma luva. Você ia olhar para a luva e você ia falar, what? I was going to say, what? What in the world? O que é isso? Porque você nunca viu uma mão. Então uma luva não faz sentido. Porque se a mão não existe, a luva não tem porquê. E você ia falar, nossa, que coisa engraçada, tem 5 alongamentos e uma parte no meio que é maior. Wow, what is this? E aí quando você visse uma mão, você ia falar, uau! É para isso! E aí se você estivesse no frio, ia fazer mais sentido ainda. Uau! É para isso que a luva serve. Meu querido, eu posso te garantir que a mesma realidade dessa historinha que eu contei para vocês é quando nós olhamos para nós, mas nós não conhecemos Deus. Olhamos para nós, a nossa sede por amor, o nosso desejo por segurança, o nosso desejo por afirmação, o nosso desejo por fazer algo relevante, por nos expressar. Nós vamos olhar para nós e vamos falar assim, what is this? E nós vamos criar métodos diferentes de fazer sentido do nosso homem interior, das nossas necessidades interiores. Porque o homem, ele é guerreiro, nós somos guerreiros, Deus nos fez assim. Nós somos persistentes, nós corremos atrás, para sobreviver, na verdade, a gente desenvolve muitas coisas, muitos métodos de sobrevivência. And you know what? Parabéns.
Você acha que Deus olha e fala assim, ai, essa humanidade, viu, vou te contar, eles estão se entregando à bebedice, à moralidade. É lógico que Deus odeia o pecado. Mas isso, olha, isso é o que eu estou dizendo. O coração de Deus, ele mais se parte do que se ira. Faz sentido o que eu estou falando? Porque ele olha e fala assim, eles não sabem. They have no idea. Eu sinto que quando Deus olha para a Inglaterra, Ele fala, uau, se tão somente eles soubessem que tudo aquilo que eles têm desejado, tudo aquilo que eles têm buscado, a existência com significado que eles têm tentado encontrar, se eles tão somente soubessem que eles vieram de mim e que é voltando para mim, que eles encontram esse propósito e esse sentido, eles não estariam se entregando a tantas outras coisas. Porque para a sobrevivência, obviamente, para a sobrevivência nós encontramos outros métodos. De nos sentirmos importantes, de nos sentirmos amados. E aí entra a geração do selfie e da rede social. Gente, isso é só um sintoma, eu não vim aqui para falar, porque não sei quem faz selfie, sei lá. Mas é porque eu quero mostrar para vocês em que era nós vivemos hoje. E o porquê dos nossos vícios. Por que nós somos tão obcecados, às vezes narcisistas? É porque nós estamos tentando compensar por algo que não foi preenchido. Eu vou voltar um pouquinho com vocês. Falando a respeito de Deus sendo amor. Quero recapitular com vocês que Deus é amor e Ele nos fez para Ele. Quando nós olhamos para uma luva e nós nunca vimos uma mão, ela não faz sentido. Mas quando nós vemos a mão, nós entendemos, uau, é para isso que ela foi criada. Da mesma maneira, nós olhamos para nós, o anseio do nosso coração. E sem uma revelação de Deus, é como se nós não tivéssemos propósito. Numa terra sem mão, uma luva é inútil. Right? Numa terra sem mão, uma luva é inútil. É por isso que tantas pessoas vagueiam pelo mundo se sentindo tão inúteis. É por isso que nós, dentro da igreja, muitas vezes nos sentimos tão inúteis. Porque eu não quero criar uma falsa noção de que, aqueles perdidos lá no mundo não sabem quem são. E a gente sabe quem a gente é. A gente está caminhando para isso. A gente se reúne ao redor da palavra de Deus para entender essas coisas, para entender a identidade, para receber amor de Deus, para tirar todos os entulhos das coisas desse mundo, dos traumas, as experiências que vieram sobre nós, sufocando a nossa identidade de filho, nos colocando um rótulo de órfão. E nós então começamos a nos desfazer dessas coisas para começar a caminhar em direção ao coração do Pai. E uma revelação sadia de quem Deus é. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Não é tipo, o mundo lá fora, eles estão perdidões e a gente encontrou, yes. Até porque se nós encontramos algo precioso, é aí que nós nos mantemos humildes, entende? Quando você encontra algo precioso que não é seu, e é por isso que a palavra diz que o reino de Deus é como um homem que encontrou um tesouro num terreno escondido. E ele enterra de novo, porque o terreno não é dele, entende? O terreno não é dele, ele encontrou algo que nem pertencia a ele. Mas ele fala assim, para aquilo me pertencer, eu vou vender tudo que eu tenho. Para comprar aquela terra. Para que então eu possa ter parte naquele tesouro que não é meu. Da mesma maneira, quando nós encontramos a verdade do Evangelho, ele não nos pertence, ele nos custa tudo. Então a gente considera aquilo mais precioso, qualquer outra coisa que nós temos. Nós abrimos mãos das coisas pela possibilidade de poder ter aquilo. Então quando nós encontramos o Evangelho, é aí que a gente se torna menos
E a igreja é chamada a caminhar em humildade. Eu creio que se nós caminhássemos em mais humildade e sobriedade, nós seríamos mais welcoming para os perdidos. Deus é amor. How does it look like to be a son and a daughter of God? Se Deus é amor, como é que se parece um filho e uma filha de Deus? Looks like love. E Jesus mesmo disse, eles vão conhecer vocês através de vocês amarem outras pessoas. Jesus falou para os seus discípulos, vocês vão ser conhecidos através, quando vocês amarem as pessoas. Porque vocês estão sendo transformados, batizados em nome de um Deus de amor. Então, a evidência número 1 da vida de vocês é amor. Agora, Jesus ele veio e ele corrigiu o segundo mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas. Meu querido, vocês conhecerem o primeiro e o segundo mandamento é muito importante. Porque você se lembra que no Velho Testamento existiam várias leis e regras, que era chamada a lei de Moisés. Quantos sabem que existia essa lei no Velho Testamento? E essa lei, ela tinha vários detalhes, você faz isso, você não faz aquilo, blá, 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 blá. Através dessa lei, Deus estava iniciando um processo de educar o seu povo. Quantos sabem que você tem uma carne? Quantos sabem que a sua carne precisa ser educada, adestrada, domada? Se você não sabe, who are you? Da onde você veio? De que planeta você veio? Porque isso deve ser um conhecimento básico do cristão. Saber que dentro de você existe uma milícia. Que você ama a Deus, você quer servir a Deus, você quer seguir a natureza de Deus. Mas bem dentro de você existe uma guerra travada. Porque você veio a esse mundo com uma natureza pecaminosa. Que tem inclinações para o pecado. Se um crente ele não sabe disso, ele é uma presa fácil para o inimigo. Porque você precisa reconhecer que você tem uma carne. E que essa carne, ela sempre quer algo contrário a Deus. Se você ler, eu vou dar uma leitura de lição de casa para vocês, em Romanos 8. Explica a respeito dos desejos da carne, os desejos do Espírito. E a palavra diz que quem caminha no Espírito, caminha para a vida. E essa vida no Espírito é a vida para a qual nós fomos chamados. E a vida na carne, inclinada pela carne, se você agir conforme a carne, você caminha para a destruição, para a morte. Vocês estão comigo? Adão tinha ou não tinha uma carne? Sim? Ele fez um bom trabalho dominando a sua carne? Não. Porque também, gente, ele era novato, né? Ele era o primeiro. É óbvio que Adão e Eva tinham uma carne. Primeiro porque todo ser humano tem uma carne. Não existe um ser humano que não tenha. Mas também porque eles pecaram. Deus colocou o Adão e Eva ali no jardim. E ele deu do bom e do melhor. Você quer entender a natureza de Deus? Observa como ele faz as coisas. Observa como ele criou as aves do céu. Os animais marítimos, fez separação da terra, do mar, fez todas as árvores, os pomares, toda a vegetação, colocou Adão e Eva ali no meio e falou, olha, é tudo seu, domina, usufrui. Meu, o que tem de mais incrível a respeito de um... O que é mais incrível do que um pai dar autonomia para o seu filho e falar, ó, gente, dar o mundo para o filho é melhor do que dar um carro. Imagina, se o seu pai viesse para você e falasse aqui, meu filho, qual é o seu nome? Vitor. Vitor, aqui, ó, cartão de crédito, sem limites. Eu quero que você vá ali. Qual que é essa marca de carro preferida? Porsche? Audi. Audi é legal. Vai lá no Audi e escolhe o que você quiser. Ia ser legal, não ia ser legal? Meu,
eu vou dizer para você que o que Deus fez foi ridiculamente maior do que isso, porque Ele deu o mundo para nós. E Ele não só deu, Ele abençoou o ser humano. Se você ler lá em Gênesis, Ele abençoou a humanidade. Ele disse, vai, sejam fecundos, sejam frutíferos. Dominem, subjuguem. Tipo assim, participem, isso aqui não é meu. Deus não é um Deus controlador. Ele é um Deus que Ele mostra, Ele abençoa, Ele ensina, Ele demonstra. Ele falou assim, dá o nome para os animais que você quiser. Ou seja, é seu, se apropria. Um pai bom, um pai que não é abusivo, e Deus nunca é, porque o amor nunca é abusivo. Ele sempre instrui, abençoa e dá liberdade. Quantos entendem o que eu estou falando? Eu estou falando isso porque, lembra que eu falei para vocês que muitos de nós crescemos em lares em que talvez um pai seja abusivo e fala que nos ama? Eu não estou dizendo que não havia nenhum amor ali, mas eu estou dizendo que existe uma mistura com algo que não tem nada a ver com o amor, ágape de Deus. Quantos entendem? E muitas vezes o que nós chamamos de amor é algo abusivo, porque é controlador, é sufocante. Mas Deus é tão não sufocante e controlador, que Ele foi tão não controlador, que Adão e Eva pecaram debaixo do nariz dele. Quantos entendem o preço que Deus pagou por não ser controlador? E how serious it is, spirit of control. Porque Deus, Ele não controla, mas Ele instrui. Então Ele falou assim, olha, tudo isso aqui é de vocês, usufruam. Mas essa uma árvore aqui, não. Deus não é um Deus mau, sádico, que falou, olha, essa árvore vocês podem, todas as outras não. That's not our God. He's so good. Ele é tão bom. Ele é tão bom, que Ele falou, just have anything you want. Pega o que você quiser. Só essa aqui. Deixa eu te introduzir à existência. Hello, hi. Esse é o mundo, prazer. Você tem uma carne. Você tem uma inclinação para coisas que não são boas. Então, lesson 1. 101. Tipo assim, o beabá, a primeira lição a respeito de domínio próprio. Se controle de não comer a árvore, de não comer o fruto de uma árvore. Fala comigo, uma árvore. Quantos estão entendendo que aquela era a primeira liçãozinha de como o homem deveria ser homem? Se Deus, Ele inaugurou a existência através de Adão e Eva, não existia referência. Ele estava começando a ensinar o que é ser raça humana. E a primeira coisa que Deus faz é isso, Ele instrui, Ele abençoa e Ele instrui. E Ele deixa livre Adão e Eva para tomarem as suas decisões, porque isso é que o amor faz. Nós sabemos que dentro daquela equação, Deus com o homem, existia um outro elemento, chamado capiroto, não, estou brincando. Chamado serpente, o inimigo de Deus. Então aquela equação não era só entre ele e Deus, existe um inimigo de Deus. Então não existe só a sua carne, existe também um inimigo de Deus que se levanta contra você. E isso também é algo básico que nós como crentes, cristãos, evangélicos, o que você quiser nomear você mesmo, nós precisamos entender que nós temos uma carne que milita contra o nosso espírito, desejando coisas contrárias a Deus. E que também nós temos um inimigo que se levanta contra nós. Que se levanta contra Deus. Que se levanta contra os planos de Deus para nós. Então o inimigo, ele sempre vem com o quê? Fala comigo, mentiras. O inimigo, ele sempre vem com mentiras. Ele não vem com verdades. Qual foi a mentira
que o inimigo, que a serpente falou para Adão e Eva antes deles pecarem? Vocês lembram? Ele fala assim, se você voltar lá, e isso tem uma aplicação, ok? Eu sei que eu estou falando de Gênesis e parece uma aula, mas isso tem uma aplicação profunda para a maneira que nós vivemos a nossa vida. Porque se nós entendemos como o inimigo trabalha, nós vamos conseguir caminhar com muito mais força, com muito mais estratégia contra o inimigo. Amém? Em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quantos estão entendendo? A serpente sugere para eles que Deus havia falado mentiras. Ele fala assim, não, Deus falou para você não comer desse fruto, porque você iria se beneficiar disso. Ou seja, quais as entrelinhas do que Lúcifer estava falando? Deus está privando você de coisas boas. Tudo aquilo que Ele deu para vocês não é o melhor Ele guardou para Ele. Ou seja, Deus é egoísta. O que vocês falaram? Mentiroso. Deus é mentiroso. Deus é egoísta. Deus está retendo. Deus não é confiável. Deus não vai estar com você there for you, como Ele disse que estaria. No fundo, você tem que ralar sozinho. Você tem que dar seu jeitinho. Você tem que ser mais esperto que Deus, porque você faz melhor que Ele na sua própria força. Agora eu te pergunto, não é essa a mentira que nós lidamos todos os dias da nossa vida? Todo o desespero, toda a preocupação, toda a ansiedade, toda a necessidade de controlar as coisas, não viriam por acaso do nosso medo de sermos deixados desamparados, porque Deus não vai intervir por nós como Ele disse que Ele faria? Que Deus não é tão bom como nós acreditávamos que Ele era, ou quanto Ele disse que Ele é? Are you with me? E é por esse motivo que Jesus, Ele vem revelar o Pai. Nós sabemos que depois da queda, infelizmente, o homem é tirado da presença de Deus. Deus não tira o homem da presença dele com prazer de tirá-lo. Tipo, aparta-te de mim. Não me misturo com essa gentalha. Não. Ele sofreu aquele divórcio. Primeiro divórcio da história entre Deus e o homem. E foi difícil. Deus não se alegrou com essa separação. Pelo contrário, a palavra diz que havia um cordeiro separado para o sacrifício desde antes da fundação do mundo. Ou seja, mesmo antes de você cometer erros baseados na sua insegurança, no seu medo, nas mentiras que você acreditou, Deus já tinha uma provisão para restaurar e redimir o seu pecado. E te tirar do império das trevas e te trazer para o reino de Deus. Meu querido, essa história fica só melhor e melhor. Porque Deus, Ele é tão bom. E Ele é um Pai tão fiel. O amor can't help but give. O amor, Ele é doador. O amor, Ele dá. Tanto que Deus deu o melhor. Deus está falando assim, não, eu não estou retendo o meu melhor. Eu estou dando o meu melhor. E o melhor de Deus foi Ele mesmo, Jesus, o verbo de Deus que estava com Ele no princípio. Deus não está retendo o melhor, Deus Ele dá o melhor. O Filho de Deus, Jesus. O homem que vem encarnado e Ele habita entre nós, a palavra diz que vemos a sua glória. A glória do unigênito do Pai. Ele era o Filho único de Deus. Mas Ele não se contenta em ser Filho único de Deus. Porque existia toda uma raça, uma geração de filhos. Que agora caminhavam como órfãos. Mas estavam esperando, gemendo por um espírito de adoção. Que os pudesse levar a clamar, Abba Pai. Abba, Father. Uau. Essa é a melhor notícia que alguém pode receber. E se nós como igreja, nós não estamos nos reunindo ao redor do Evangelho, dessa verdade, a gente vai parar de funcionar como um carro sem gasolina. Why are we here, really?
Por que a gente veio mesmo? Se não é a respeito de um Deus de amor, por que nós construímos as coisas baseadas na nossa capacidade de ser bom? Na nossa capacidade de fazer algo, de demonstrar serviço, na minha capacidade? Sim, existe um one-on-one para você aprender a lidar com a sua carne. Mas, querido, aquele que veio e fez provisão pelo seu pecado, o seu Senhor, é Jesus. E a maneira como Ele vem, primeiramente, Ele vem revelando o Pai. Eu li uma frase numa revista Veja, tipo, né? Bem desconfiável. Mas a frase dizia assim, sabe aquele frases que só dá um tchan, uma frase de uma pessoa? Tipo, a frase da Dilma de estocar vento, lembra? Tava lá junto. Não estava junto porque foi antes. Eu literalmente era uma criança, mas eu lembro de ler. E aquela frase, ela nunca saiu da minha mente. Porque era, sei lá, um intelectualoide qualquer, falou um cara, qualquer, coitado, o cara às vezes até, bom. Mas ele era um intelectual e ele disse a seguinte frase: se Deus quisesse que a humanidade o conhecesse, ele teria se mostrado. Eu falei, wow, that's very good. Good thinking there. Muito bom. Verdade, né? É óbvio. Tipo assim, se a Joana chega aqui e ela nunca interage com ninguém, é porque ela não quer ter amigo, concorda? Numa mentalidade saudável. Não estou falando se a Joana é tímida, se a Joana tem complexo de inferioridade, se a Joana... Estou falando numa mente saudável. Se a Joana, ela chega e ela nunca interage com ninguém, é porque ela não tem uma intenção, de fato, de criar um relacionamento. Gente, vou deixar mais simples. Se você não pega numa vassoura, é porque você não quer limpar. Qual que é a frase? Se Deus quisesse ser conhecido, ele teria aparecido. Quantos concordam? E para um filósofo, Taz, Ruggles, legal. Inteligente, smart thinking. A única coisa é que ele se mostrou. Muito bem pensado, de fato, se Deus ele quer ser conhecido pela humanidade, se ele quisesse ser conhecido, ele se mostraria. Mas a coisa é que ele se mostrou no formato de um homem. Muitos não creram, mas aqueles que creem alcançam vida eterna. Ele veio como homem. E ele caminhou entre nós e ele revelou a coisa mais importante a respeito de Deus. Ah, Jesus, ele não fez episódios cataclísticos e ele não revirou, ele não alinhou os planetas e mostrou o poder de Deus. Meu querido, ele caminhou sobre o mar, ele parou a tempestade, bastante poder aí. Mas quando eu olho... Bastante poder. Então Jesus revelou o poder de Deus. Eu não estou dizendo que Jesus não revelou poder. Ele revelou poder. Ele multiplicou comida, tipo, bizarramente. Era tipo assim, e alimentou 5.000 pessoas. Tipo, bizarro. O que mais que ele fez? Estou falando assim, fora das curas. Os elementos fantásticos. Transformou água em vinho. Hã? Isso, acalmou a tempestade, tinha moeda na boca do peixe. Adoro a história da moeda na boca do peixe. Eu adoro essa história. Porque ela fala que Deus ele sempre vai prover para nós, ainda que seja sobrenaturalmente, para nós arcarmos com os nossos deveres civis. Não importa se a lei não está ao seu favor. Se você confiar em Deus e não usar da sua força, mas a sua confiança em Deus, até sobrenaturalmente, Ele pode se certificar de que você pode estar correto diante da lei. Agora, quando eu olho para a totalidade do que Jesus fez, eu creio que o aspecto que Ele mais revelou a respeito de Deus é que Deus, Ele é amor. Porque Ele curava, Ele ensinava, Ele ministrava
Naquela sociedade as pessoas eram desprezadas, elas eram colocadas à parte, as mulheres não tinham direitos. Onde estava Jesus? Com as mulheres. As prostitutas e os cobradores eram a escória da sociedade. Onde Jesus estava? Com eles. Os leprosos não podiam ser tocados. Quantas vezes Jesus curou com uma palavra? Muitas. Mas o que ele faz com o leproso? Ele toca. I'm not afraid to touch you. You're not disgusting to me. Eu não tenho medo de te tocar. Você não provoca nojo em mim. Esse é o caráter do nosso Deus. Essa é a natureza do nosso Deus. Esse é o Deus a quem nós servimos. É ao redor dele que nós nos reunimos aqui nesse lugar. Essa é a natureza dele. E quando nós conhecemos essa natureza, there's no way we're going to stay the same. E eu entendo que cada um de nós viemos de uma realidade. Cada um de nós temos a nossa trajetória. Cada um de nós vivenciamos coisas horrivelmente opostas ao amor. Opostas à natureza de Deus. Tantas coisas nesse mundo que partem o coração de Deus. Tantas coisas acontecem nas nossas vidas. Eu não quero me prolongar muito, porque eu quero simplesmente assim, convidar a presença do Senhor para vir e ministrar nossos corações como Ele deseja. Mas eu só quero te reafirmar que Ele é sim o Deus de amor, bondoso, generoso, que Ele disse que Ele era. E essa é a verdade de quem Ele é. O inimigo vai sugerir para nós que a nossa experiência, ela é mais verdadeira do que a verdade de quem Deus é. Quantos entendem o que eu estou falando? Vou repetir o que eu falei. O inimigo vai sugerir que a nossa experiência pessoal de vida, as coisas que nós passamos, as sensações, as perspectivas que nós temos, o inimigo vai sugerir que isso é mais verdadeiro do que a verdade de Deus. Por exemplo, eu sou literalmente órfã de pai e mãe. Eu perdi minha mãe com 13, meu pai com 16. Não, minto, volta. Perdi meu pai com 13 e minha mãe com 16. E é lógico que isso é só uma coisa da minha vida que eu estou falando, porque coisa triste não é só perder pai e mãe. Existem milhares de outras coisas, às vezes até difícil de definir, que são disfuncionais a respeito de como a gente aprende o que é amor. Aquilo que a gente não recebe, a afirmação que a gente não teve. Lógico que os nossos pais, eles, há 40 anos atrás, talvez tivessem a mesma idade que você, ou, enfim, depende da sua idade, essa matemática não vai dar certo, mas... há uma geração atrás, os seus pais tinham a mesma idade que você. E eles tiveram desafios com os pais deles. Que tiveram desafios com os pais deles. Que tiveram desafios com os pais deles. E de geração em geração, de volta até Adão, todos nós tivemos uma experiência mentirosa. Quantos entendem a respeito de quem nós somos? Porque a partir do momento em que o relacionamento com Deus foi quebrado, aquilo foi partido, nós desconhecemos quem Deus é. Então ciclos de ódio, de abuso, de rejeição, de depressão começam a entrar. Quantos entendem o que eu estou falando? E de geração em geração, o único que quebra o ciclo é Jesus. Quando Ele entra em cena, meu querido, Ele quebra o ciclo. Mas cabe a nós irmos até Ele e recebemos pela fé aquilo que livremente Ele está nos dando. Por que é tão importante o elemento da fé? Quantos entendem que todo o Evangelho é pela fé? A palavra diz que do início ao fim o Evangelho é todo pela fé. Por que fé é tão importante? Por que fé é a única moeda do céu? Porque foi exatamente o que faltou no início. Adão e Eva não creram no que Deus falou. E agora, meu querido, Ele só pede que você creia. Mas é lógico que a fé, quando você crê em algo, você age de acordo. Te custa apenas fé, vírgula. Te custa fé e um estilo de vida que demonstre a sua fé.
E posso te dizer, os momentos mais desafiantes de nós continuarmos crendo que Deus é bom, que Deus é Pai, que Ele nos ama, são os momentos de dor, são os momentos de traumas. Aqueles episódios que mais nos traumatizaram e nos marcaram são aqueles que a gente mais quer push it aside. É aqueles que a gente mais quer empurrar e sufocar. Mas posso te dizer que esses episódios são episódios chaves na sua vida. A sua dor, ela é um mapa de um tesouro. Exatamente naquilo que você foi ferido, é aquilo que Jesus se torna indispensável para você. Você não tem outra opção, você só tem a opção de Jesus ser o seu Redentor. De Jesus ser o seu Salvador. Você cresce na igreja e você acha que você não precisa de um Salvador, mas você precisa. Para de ignorar as coisas que te feriram. E começa a lidar face a face com elas. Junto com o seu Pai, junto com o seu Salvador Jesus. Uma das experiências, vou contar isso e depois eu quero orar com vocês. Mas uma das experiências mais transformadoras que eu tive, apesar dos meus pais terem falecido na minha adolescência, eu me senti também muito marcada pela maneira... Eles já eram divorciados quando eu tinha 2 anos de idade, então muitas coisas ali me marcaram e eu carreguei por muito tempo. I'm telling you, tem poucos anos que eu lidei com essas coisas. Eu carreguei por muito tempo, muito resentment, muito ressentimento, um sentimento de perda. É horrível quando você olha para o seu próximo e fala, nossa, que família perfeita. E, to be honest, there's no such thing. Não existe família perfeita. Mas existem sim umas que são boas, que existe amor, alegria, e outras que, são péssimas. But let's get real. A verdade é amiga de Deus. Você não precisa mentir. Pelo contrário, quando você get real, then o Senhor pode começar a trabalhar. Quando você é verdadeiro com a situação, o Senhor pode entrar e redefinir as coisas. Não baseado na experiência, mas baseado no amor dEle. Baseado na maneira como Ele enxerga você. Porque é engraçado, apesar de eu ter crescido num lar, me sentido negligenciada. E meu pai não estava, minha mãe em depressão. Eu me autocriando sozinha, uma criança super criativa, super interativa e me sentindo simplesmente sozinha em tantas coisas. Quando Deus ele olha para mim, e quando ele olhava para mim desde aquela época, ele via uma menina digna do amor dele. Entende? Ele não me via pela circunstância terrena. Porque antes mesmo de eu nascer na família dos meus pais, eu nasci do ventre de Deus. Porque a palavra diz que Ele nos formou, Ele nos criou. Salmo 139 diz que os olhos do Senhor viram o nosso embrião, quando nós estávamos sendo feitos no ventre. Então, the very hand of God has made you. Os próprios dedos de Deus formou você, e Ele te criou, e Ele te conheceu, e você pertence a Ele, mesmo antes de ter pertencido à sua família natural. E tem algo a respeito do seu DNA, que veio dEle e quer voltar para Ele, que você só vai desenrolar, que você só vai descobrir, e caminhar numa identidade sadia, quando você volta para Ele. How does that look like? Como que eu volto para Deus? It's not about church. I love church. Church is awesome. Let's keep being church. A igreja é ótima. Vamos continuar sendo igreja. É bíblico. Mas eu não estou dizendo de você vir para a igreja. Eu estou falando para você se achegar diante. A palavra diz, acheguem-se com ousadia diante do trono da graça, a fim de encontrar graça. É um movimento de se livrar das mentiras, reconhecer as mentiras do inimigo e caminhar em verdade. Agora, o seu parceirinho não é a serpente. Serpente, vem aqui me falar o que Deus está fazendo contra mim, escondido. Não! The devil's not your friend. O inimigo não é seu amigo. O inimigo veio para roubar, matar e destruir. Os nossos vícios, os nossos apegos,
Os nossos falsos substitutos do amor e da comunhão com Deus não são nossos amigos. Eles nos roubam daquilo que nós fomos criados para experimentar, vivenciar. E é por isso que Deus odeia os vícios. Não é porque Deus está falando, faça, não faça, legislando lá do céu. Isso faz, isso não faz. Não, não, como se Ele tivesse prazer em ser um juiz arbitrário. Não, é porque essas coisas estão nos roubando de ser um com Ele. Eu ia contar a experiência, não contei, né? Uma das experiências mais chaves que eu tive no meu processo de transformação, na minha identidade, foi uma experiência em que eu via, como eu disse, por muito tempo eu carreguei um ressentimento contra os meus pais. E eu via os meus pais do meu lado e Jesus atrás de uma mesa de contador. Contador não é aquela profissão mais divina que você pensaria. Especially in Brazil. Tô brincando. Mas é como se Jesus estivesse por trás de uma mesa, com um caixa, fazendo contabilidades. E ele estava me dizendo, fala as dívidas que eles têm contra você. Like, tell me, what do they owe you? Jesus estava fazendo as contas do que os meus pais me deviam. Conta para mim, tell me, what do they owe you? And he meant it. Jesus estava falando para valer. Ele não estava tipo assim, vai, me fala que eles não. Tipo assim, fala, porque eu contabilizo a injustiça que foi feita contra você. Eu não estou ignorante às dores que você passou. Eu não sou um pai que fala, engaia, choro, quando a sua dor é genuína. Tem hora que não é, mas tem hora que é. E Deus nunca nos despreza na nossa dor. O que eles te devem? What they owe you. E eu comecei a falar. É importante falar, meu querido. É importante falar. E eu comecei a falar. Coisas que eu sentia que eles me deviam. Eu não vou ficar falando para vocês mesmo. Overall, eu senti que eles me deviam um lar saudável para que eu pudesse me desenvolver, para eu ter alegria, para eu não ser uma criança marcada por profunda inferioridade e não sabia quem eu era, não sabia o que eu gostava. There's no joy, there's no fun. Muita cobrança, muito abuso, muita manipulação psicológica. E eu falei, primeira etapa, só de você falar para Jesus, já dá um baita de um alívio, ok? Só do fato dele estar ouvindo você, levando a sério a sua dor. E posso te falar, ele sempre está nesse estágio. Sempre. Ele nunca está ocupado demais ou com afazeres demais que ele não possa nos dar ouvidos e nos socorrer. Então, a primeira parte já takes the load off. E aí, nessa visão, num culto, estava num culto. Depois de eu ter falado essas coisas, wow, ok. What's next? Depois de falar o que eles me devem, what's next? E a atitude automática, natural do meu coração, porque eu sei que eu fui tão perdoada pelas minhas faltas, por saber que eu também sou devedora de muitas coisas para muitas outras pessoas lá fora. Mas eu sabia que eu era perdoada por aquele mesmo Jesus, fazendo a contabilidade dos erros dos meus pais. Eu virei para os meus pais, e o Espírito Santo foi me guiando nisso, entende? O Espírito Santo foi me guiando. Eu comecei a falar, mas pai, mãe, eu quero te falar a respeito de Jesus, quando Ele entrou na minha vida.
E eu comecei a contar para os meus pais, que já eram falecidos. Era só uma visão, tá, gente? Não era de verdade. Mas produz uma verdade em mim, entende o que eu estou falando? Produz, essas experiências produzem uma realidade. Ainda que não do mundo real, ela produz uma experiência que fica gravada e que muda a sua percepção. E eu comecei a falar para os meus pais. Hey, deixa eu te falar desse homem Jesus. E como ele, quando vocês estavam ocupados, ou ele entrou na minha vida e eu comecei a ouvi-lo me chamar. E ele me trouxe para um lugar seguro e ele fez isso, e ele fez isso, e ele fez isso. E eu comecei a falar para os meus pais aquilo que Jesus tinha feito na minha vida. Porque você sempre tem algo a falar a respeito de como Jesus resgatou você. Do que Ele fez, do lugar onde Ele te tirou. E sabe, o caminho para a redenção é focar na gratidão e não na falta. O caminho para a redenção da identidade sadia é focar naquilo que o Senhor sim fez. E não naquilo que poderia ter sido melhor. Porque quanto mais nós focamos naquilo que Jesus está fazendo e a maneira como Ele fala conosco e nos define, mas Ele pode continuar aumentando a obra de amor e redenção na nossa vida, meu querido. E por detrás daquela mesa de contador, enquanto eu falava sobre a obra de Jesus na minha vida para os meus pais, eu via Jesus pegando aquela conta e Ele rasgava a conta da dívida dos meus pais comigo. Até porque Ele pagou a conta. Jesus pagou toda a conta. E Ele paga a sua conta diariamente. Porque você também não é perfeito. E se nós não entendemos que todos nós somos profundamente necessitados e dependentes da graça de Deus, nós vamos perder tanta coisa. Nós vamos nos isolar, nós vamos... Porque todos nós somos conectados por esse elo de amor, esse elo de graça, que é que nenhum de nós merecíamos. Mas Ele fez algo que nenhuma pessoa podia fazer. E a palavra diz que o Senhor, o amor, o Senhor que é o próprio amor, o amor Ele não se alegra com a injustiça. Então eu quero te dizer, seja qual forem as injustiças da sua vida, a sua história, o seu sofrimento, a sua dor. Eu quero te dizer que Jesus, Ele não se alegra de maneira nenhuma com a sua injustiça. Mas Ele se alegra com a verdade. Ele mesmo disse que a verdade é a chave para a vida plena. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque a verdade liberta. Qual a verdade? A verdade do amor dEle. A verdade do que Ele diz sobre nós. Você pode se colocar de pé onde você está. Eu quero que você seja livre. Eu não tenho um grande plano, mas eu quero simplesmente deixar que essa verdade possa atingir o seu coração. Feche os seus olhos onde você está. Pai, eu oro para que essa verdade atinja os corações nessa tarde. E talvez onde você está, o Senhor tem mostrado coisas a você durante essa ministração nessa tarde. Talvez Ele tenha falado coisas com você. Talvez você se enxerga em lugares de injustiça. E é tempo de você entregar essa injustiça nas mãos do perfeito contador, que é Jesus. Talvez seja tempo de entregar a Ele aquilo que talvez tenha pesado o seu coração até aqui.
Oh, Pai. Nessa tarde, eu simplesmente te peço, Pai, para que o Senhor alcance mentiras que estão nos corações com verdade. Talvez, eu sinto que o Espírito Santo também vai trazer algumas mentiras que você tem acreditado sobre você ou sobre Deus. O inimigo sempre ataca a identidade de Deus e a sua identidade. O que é que Deus tem dito? Aliás, o que é que o inimigo tem dito para parar você? Será que ele diz que você não é merecedor de coisas boas? Será que ele diz que você não é merecedor de amor? Será que ele diz que você foi rejeitado, rejeitada? E que isso é o seu destino para sempre? Eu quero cancelar essa palavra agora, no nome de Jesus. Pai, obrigada porque você tem uma palavra de aceitação sobre esses meus irmãos aqui nessa tarde. Eu sinto o Senhor realmente apontando a questão de rejeição. Todos nós temos alguma experiência com rejeição. E o inimigo quer nos parar e nos paralisar, nos intimidar. Mas nessa tarde agora eu declaro no nome de Jesus, raiz de rejeição, seja encontrada agora. Seja encontrada agora. Seja onde estiver, o Senhor vai te mostrar qual foi a experiência. Ou talvez foram anos do mesmo padrão de tratamento que você recebeu. O Senhor está mostrando agora as raízes. E você sabe. E a primeira coisa que o Senhor diz é: não tenha medo. Não tenha medo. Porque isso não te define. Não tenha medo de entrar nesses lugares comigo. Porque filha, eu não te defino a partir dessas coisas. Filho, eu não desejei isso para você. Então deixa eu ir e tratar esse lugar. Enquanto o Senhor traz essas memórias, eu vou pedir para você fazer a mesma coisa que eu fiz naquela visão. E seja como o Espírito Santo te mostrar, eu quero que você comece a contar para Ele. Primeiro passo, começa a contar para Jesus, nas suas palavras, com Jesus bem na sua frente. Talvez você queira contar para Ele. Oh, yeah, na, 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 oh, realmente vejo as mãos de Jesus indo em terras profundas. Se você sente que você precisa vir aqui na frente, se ajoelhar diante do Senhor, você pode fazer isso também. Oh, eu vejo as mãos do Mestre, oh, adentrando terras profundas, e Ele está alcançando a raiz, a raiz da amargura. Talvez por tantas coisas que você sofreu, você se tornou uma pessoa amarga. Meu querido, eu estive lá por muitos anos da minha vida, eu fui amarga. E posso te dizer, é horrível. Você se sente péssimo o tempo todo e você compensa por outras coisas. Mas o Senhor diz que Ele vai restaurar a doçura. Ele está restaurando a doçura, restaurando a pureza, restaurando a alegria, restaurando a identidade, restaurando a confiança. É possível sim viver em confiança sadia. É uma confiança sadia. Oh, eu vejo o Senhor limpando sistemas. Limpando sistemas. É como se cada tratamento ruim, palavras duras liberadas contra pessoas aqui tivessem intoxicado o seu sistema. E eu vejo o Senhor limpando agora. Limpando agora. Limpando agora. Limpando agora.
o sistema para você amar ferozmente, para você amar sem reserva, para você amar em palavras e em ações, em palavras e em ações. Pai, obrigada por mãos que amam com atos de serviço. Obrigada, Senhor, por mãos que ajuntam pessoas, que cuidam, que afagam, Pai. Obrigada, Senhor, porque até quando nós não fomos cuidados pelos nossos pais naturais ou por pessoas, nós podemos cuidar de outros, porque você cuidou de nós. E esse é o maior testemunho. Não deixe de ir profundo. Não espere talvez uma pessoa orar por você. Se talvez você quer oração, você pode se ajoelhar aqui na frente. Existem alguns líderes orando. Mas eu quero pedir para você se autoliderar a esse lugar, daquilo que você já sabe o que fazer, que é você entregar nas mãos de Jesus. Uau! Eu ouço o Pai cantando uma canção de niná. E sabe, às vezes nós sentimos falta de coisas tão simples quanto sermos como criança num colo seguro. Sabe que crianças que não receberam um colo seguro, elas sentem um déficit até na fase adulta. Mas eu sinto Deus cantando canções de niná e afagando. Eu ouço Ele cantar, ou deixa Ele te afagar, ou nos braços dEle, ou nos braços dEle. Eu vejo o Senhor envolvendo pessoas aqui. Talvez Ele esteja te levando para esse lugar em que Ele canta uma canção de niná. Uma canção que Ele cantou sobre você, dizendo que nada vai parar aquilo que Ele fez e Ele planejou para você. Nada vai roubar, nada vai roubar. Oh, nada vai roubar aquilo que eu sonhei para você. Nada vai roubar aquilo que eu planejei quando eu te fiz. Eu sinto o Senhor começando a liberar palavras de afirmação. Onde você estiver, eu sinto que o Senhor tem uma palavra de afirmação relacionada à maneira como Ele te fez. E é algo específico, não é uma palavra geral. Ah, você é amado. Apesar disso ser muitas vezes tão importante nós ouvirmos, eu sinto que o Senhor está falando coisas que quebram mentiras. Uma das primeiras coisas que eu sinto o Senhor falando sobre determinadas pessoas aqui, não sei se é 1, 2 pessoas. Primeiro, você tem feito um bom trabalho. Você tem feito um bom trabalho. O inimigo tem mentido para pessoas aqui falando que você é um fracasso. Mas isso é uma mentira. Ele está te falando, filho, filha, você tem feito um bom trabalho. Porque você tem dado o seu melhor. Eu enxergo você lutando contra a demanda e as dificuldades e as oposições, às vezes até incluindo pessoas ao seu redor que são difíceis de lidar, mas eu sinto o Senhor falando, você está fazendo um bom trabalho. Não se sinta desencorajado, não se sinta desencorajado, seja encorajado agora. Outra coisa que eu sinto o Senhor falando, você tem um chamado, você tem um chamado. Eu sinto pessoas dizendo, eu não sei se eu tenho um chamado. Eu tenho tentado
tentado viver uma vida com chamado, mas eu acho que eu fui feito para outras coisas e eu não acho que Deus me chamou. Isso é uma mentira. Você tem um chamado. Você não só tem um chamado, como você tem um chamado incrível. E o seu chamado em Deus, ele explora o máximo potencial do que Deus tem para você. Eu sinto que o inimigo tem bombardeado pessoas aqui falando que se você servir a Deus, você não vai usar o seu máximo potencial. Mas isso é uma mentira, porque o chamado e o propósito que Deus tem para nós sempre usa e nos leva ao nosso máximo potencial. Se nós estamos frustrados, talvez alguma coisa esteja errada, mas não se trata do plano perfeito de Deus. Quando nós estamos no plano perfeito de Deus, não em obediência necessariamente a homens, mas a Deus, nós sempre estamos no lugar que melhor vai extrair os nossos dons e talentos e mais vai satisfazer o seu coração. Eu sinto o Senhor falando, você foi criado para satisfação. Eu sou um Deus que satisfaz. Eu te dei, eu sinto pessoas casadas, o Senhor falando, a família que eu te dei, ela é o bastante. Eu te dei algo que vai satisfazer o seu coração. E se ajustes precisam ser feitos, precisam ser feitos em Deus. Mas Deus nos criou para satisfação. A insatisfação não vem de Deus. Comece a lançar a sua insatisfação diante do Senhor, se nessa tarde você se encontra insatisfeito. Virtude, 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 virtude. Eu sinto que o Senhor vai falar aos corações aqui. Quais foram as virtudes que foram produzidas em você em tempos de dor? Porque sabe, todo tempo de dor e toda situação desfavorável, apesar de dolorida, ela produz em nós algo. E eu sinto que o Senhor vai começar a mostrar que Ele produziu em você coragem. Ele produziu em você força, valentia, coragem, alegria, a ponto de você poder olhar nos olhos a dor e dizer: Pai.